Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira, então vocês sabem o que quer dizer, não é mesmo? Quer dizer que, na verdade, não. Eu não vou falar de música. Dessa vez, né, por motivos extraordinários, eu não posso gravar o programa sentado na frente do meu computador. Então, eu não vou estar podendo fazer aquele esquema de ler uma letra, consultar alguma letra para mencionar tudo que eu quero falar a respeito de uma música, né? Toda a estrutura dela. Então, eu vou deixar esse tipo de coisa para fazer o quê? Na segunda-feira, por quê? Porque eu gosto desse tipo de coisa, tá ligado? Eu nem sei realmente se o público se diverte ou não com as minhas análises, com as músicas que eu trago, com as letras e com todas as conversas que eu gero a partir da letra de uma música, né? Mas eu gosto de fazer isso, né? Então, segunda-feira eu vou estar fazendo isso, já que nessa sexta eu não vou poder fazer, né? Então, o primeiro assunto que eu quero estar comentando aqui com vocês nesse programa de hoje é sobre os arquivos secretos do Vaticano. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Arquivos secretos do Vaticano. Na verdade, esse termo agora já está, como é que eu posso dizer assim? Ele já se tornou histórico, né? Agora, o jeito certo a se referir ao que eu estou falando é o Arquivo Apostólico do Vaticano. Mas ele só adquiriu esse nome a partir do ano passado, em 2020, né? Até chegar 2020, esse tipo de coisa que eu estou falando, digamos, essa biblioteca, né? Essa galeria de acesso de livros, de volumes, né? Se chamava Arquivo Secreto do Vaticano. E o que isso quer dizer? O Arquivo Secreto do Vaticano é uma parte, assim, né, dos arquivos, dos volumes que a Igreja Católica detém, né? Isso são arquivos que eles estão guardando lá desde 1100, lá vai pedrada, entendeu? Então tem bastante coisa diferente lá de vários períodos históricos da humanidade, né? E muito do que tá lá ninguém sabe muito bem o que é, entendeu? Porque quem cuida desse tipo de coisa são só, né, os arquivistas, os cardeais, gente assim do alto escalão, né? Estima-se que se eles fossem contar todos os volumes que tem lá, e o que quer dizer volumes? É que são vários tipos de arquivos diferentes, entendeu? Existem desde cartas, sabe? Esse tipo, cartas que eram de reis, ou até de figuras famosas, tipo Michelangelo, entendeu? Desde cartas a declarações, a livros, enfim, é muita coisa que a Igreja Católica considerou importante o suficiente para guardar dentro de uma parte especial, né, da Biblioteca do Vaticano, que só pode ser acessado pelos cardeais, pelos ah, como é que é mesmo? Cardeais, arquivistas, outras pessoas assim, do alto clero, né, e alguns desses 35 mil volumes podem ser acessados já por estudiosos de fora da igreja, entendeu? Mas não é todo, né? As pessoas que querem ter acesso a algum material que está sobre posse desses arquivos apostólicos do Vaticano precisam estar informando com antecedência, né? E se for possível que eles venham a ter contato, possam estudar isso que eles querem, eles vão ser informados e podem lá retirar esse volume para fazer, né, a sua pesquisa, a sua análise a respeito, né? Inclusive, ela se tornou, se eu não me engano, né, se tornou esse arquivo apostólico e deixou de ser o arquivo secreto graças ao Papa Francisco, aquele, sabe, que foi o Papa que fez várias coisas que eu não diria que eram contra a igreja, eu acho que diria que são contra os erros da igreja, né, a maldade da igreja, né? Eu não acho que ele tá fazendo mal para a igreja, pelo contrário, eu acho que ele tá fazendo um bem, né? Mas ele foi um dos primeiros papas a falar abertamente sobre várias questões da igreja que são, né, os famosos assim, esqueletos no armário, se é que vocês me entendem, né? E daí, ah, esse Papa daí falou que tinha que abrir esses negócios, né? E eu não acho que seja aberto para qualquer pessoa ainda. Eu acho que esses volumes, assim, nunca vai deixar de ser secreto, entende? Hoje em dia, a gente só tem muita noção de que tem bastante informação, né? Exclusiva de acesso a esses arquivos do Vaticano. Mas eu duvido muito que eles realmente vão disponibilizar tudo. Eles podem, inclusive, disponibilizar várias coisas, entendeu? E falar, disponibilizamos tudo, né? Mas ainda assim ter algumas coisas que só estão sobre só sabe que existem, né, pessoas assim do alto clero da Igreja Católica, né? Eu realmente acredito nesse tipo de coisa. Mas enfim, no mínimo é um lugar que eu acho muito interessante, né?
provavelmente vários de vocês sequer sabiam que existia, tipo assim, arquivos secretos do Vaticano. Outros já deviam imaginar, né? Mas esse daí é um fato, né? Tem um lugar, assim, que guarda vários arquivos, vários registros de várias coisas erradas ou certas, feitas pela igreja ou não, sabe? Tem arquivos do tempo da Inquisição, entendeu? Dizem que tem cartas e relatos, comunicação entre um papa, acho que o nome dele era Pio XII, que dizem que ele foi conivente com a Alemanha nazista, né? Ele foi um cara que não se impôs, né, contra todo o massacre que estava acontecendo com os povos judeus, né? Então tem várias dessas coisas ali, vários arquivos históricos, né? De, porra, mais de 1000 anos, 35 mil volumes diferentes, entendeu? 84 quilômetros de conteúdo para ser lido, estudado e avaliado, né? Que estão sobre posse da Igreja Católica lá no Vaticano. Então, esses arquivos eu acho muito interessante, né? E acho curioso que só tão recentemente eles deixaram de ser arquivos secretos para se tornar arquivos apostólicos, para ver como demorou bastante tempo sequer para igreja falar abertamente sobre essas coisas e dizer que existe. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ela foi sendo mais flexibilizada, né, e mais acessível ao longo do tempo, né? Essa, como posso dizer assim, esse arquivo secreto não foi secreto até 2020, né? Ao longo dos séculos, a igreja falou que existia, depois a igreja deixou certas pessoas publicarem certas coisas que estavam lá, e depois deixou certas pessoas estudarem, né? Eu diria que a partir do século XIX já se tornou ser mais possível que parte, né, desses volumes fossem acessíveis. Nem todos, que nem eu falei aqui já, eu acho que nunca vai chegar o momento que vai ser tudo vai ter acesso. Mas talvez algum dia, com o tempo, sei lá, 80% das informações desse arquivo secreto venham à tona, né? Mas, né, então era isso aí. Para começar o programa, eu queria vir com um desses assuntos mais aleatórios, só para despertar um pouco o interesse e a curiosidade das pessoas, né? Então é porque eu acho interessante refletir a respeito desses lugares, assim, meio que, enfim, não digo misteriosos, mas talvez dê pra chamar de misterioso. Mas um lugar, assim, realmente único aqui no nosso planeta, né? O Vaticano por si só já é muito interessante, e um ponto, assim, do Vaticano que não é acessível para qualquer um, nem dentro do clero, já é algo, né, que se torna ainda mais curioso, ainda mais intrigante. Né? Mas o programa de hoje vai ter um assunto um pouco mais, assim, eu não vou nem dizer se ele é espinhento, se ele é polêmico, porque meio que nada que eu vou falar aqui, tipo, não digo que nada que eu vou falar aqui, mas várias das coisas que eu vou estar falando aqui, acho que já é o consenso que a maioria tem sobre esse assunto, né? Mas ainda assim eu quero dizer que é um assunto que talvez muita gente ainda não pare para refletir, ou, né, tenha algumas divergências de opinião, mas de modo geral eu vou tentar começar com umas afirmações bem abrangentes antes de entrar sim na parte mais polêmica do assunto, mais espinhosa, mais controversa, né? Expressar daí minha opinião mais do meu viés, da minha vivência particular. E no final de tudo isso, quem me ouviu, né, vai poder ter alguma noção se concorda, se não concorda, se está contra mim nesse assunto ou se está a meu favor, né? Mas pelo menos vai ter pensado um pouco mais a respeito dos privilégios, né? E o que é privilégio? Confesso que antes de eu estar fazendo esse programa, eu sequer pesquisei o que quer dizer a palavra privilégio, assim, no dicionário, né, especificamente, para ter essa noção clara antes de começar o meu discurso aqui. Mas eu vou dar a minha definição de privilégio para vocês entenderem no que se baseia o resto dos meus raciocínios, né, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Vamos lá, então, em primeiro lugar, todos nós somos privilegiados, né? Porque o privilégio seria, na minha opinião, assim, algo que tu tem acesso, entendeu? Ou algum direito, que tu tem alguma liberdade, sabe? E que não é igual para todo mundo. E sobre essa minha definição, meio que automaticamente faz com que todos nós sejamos privilegiados em algum nível, né? Em algum ponto. Tu olhando para ti, para tua realidade, para tua existência, tu vai ter que concordar que várias coisas que tu teve acesso ou que tu tem acesso são privilégios, né? E isso até coisas simples não, mas como posso dizer assim, que a gente toma por garantido, sabe? Como, por exemplo, se enxergar, entendeu? Todo mundo que enxerga é um privilegiado, porque nem todo mundo nesse planeta enxerga, né? Então,
privilégio da visão para aqueles que têm, comparados aos que não têm, né? E privilégio da saúde, da movimentação, privilégio assim, da consciência, né? De não ter alguma doença ou psicológica, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, todos nós somos privilegiados em vários níveis, né? Nós temos que reconhecer esses privilégios, que é muito comum, né? Eu acho que pela natureza dessa condição do privilegiado, é normal que todo mundo acabe negligenciando os próprios privilégios em algum momento, né? Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito fã daquela retórica de sempre estar, tipo assim, grato por absolutamente tudo, sabe? Sempre feliz por tudo que deu certo, sem se lamentar pelo que deu errado, sabe? Simplesmente só olhar sempre o lado positivo. Eu entendo que naturalmente o jeito que o nosso cérebro se ajusta à nossa vida, né? Aquilo que tá funcionando, mas tá funcionando todos os dias, entendeu? É tipo o exemplo de enxergar, né? Ninguém vai todo dia se acordar, bater palma e celebrar o fato de estar enxergando. Ao mesmo tempo de que qualquer pessoa que perdeu o privilégio da visão vai ficar arrasado, né? Porque simplesmente tu toma aquele teu privilégio como algo normal do teu dia a dia. Se acordar e estar enxergando, para quem tem esse privilégio todos os dias da sua vida sempre, meio que, né, pra ti é normal, tu não vai ficar celebrando aquilo lá todos os dias, né? Então, saindo só do raciocínio da parte da visão, a gente, né, podemos considerar várias coisas. O privilégio de ter a sua mãe viva, de ter o seu pai vivo, o privilégio de ter um filho saudável, sabe? O privilégio de ser saudável em si só, entendeu? O privilégio de estar empregado, né? Mas que nem eu falei, eu não gosto de usar esse tipo de raciocínio, esse tipo de discurso para validar que, tipo assim, só porque tu tem um emprego, tu tem que bater palma, só porque tem pessoas que estão desempregadas, né? As pessoas que estão desempregadas queriam ter o emprego que tu tem, mesmo que teu emprego seja, sabe, injusto, insalubre, que haja abuso, que haja desrespeito, que haja perseguição, que haja intolerância, enfim. Esse é o meu ponto, entendeu? Não é porque nós estamos tendo acesso a alguma coisa que tecnicamente é um privilégio que isso simplesmente isente a nossa capacidade de enxergar que aquilo ali poderia ser melhor, ou que a gente sinta que aquilo lá não está sendo, sabe, não estamos recebendo daquilo o que a gente merece, né? Enfim, então tem toda essa questão assim, do privilégio. Eu entrei nesse assunto de forma ampla, né? Para poder daí então desenvolver um pouco mais privilégios que eu me enquadro e que não são, tipo, apesar de ser algo que eu me enquadro, não é exclusivo unicamente de mim, né? Vamos lá, vamos começar por algumas coisas mais específicas. Vamos, sei lá, vamos começar pelo o privilégio branco, o privilégio masculino, esse tipo de coisa que é muito falado, né? Então, isso aqui que eu tô falando, pensem que, né, é basicamente eu falando para outras pessoas que se enquadram nessa situação, né? Quando eu tô falando de privilégio branco, é para outras pessoas que são brancas e que talvez nunca tenham pensado a respeito sobre como isso é um privilégio, né? Eu já tive acesso a informações, a reflexões, a questionamentos, a explicações, a justificativas de por que ainda hoje, sabe, em 2021, o tom da minha pele pode ser considerado um privilégio social, sabe? Aqui no nosso país, aqui no Brasil, né? Porque para falar dessa questão de privilégio, a gente tem que contextualizar bastante, a gente tem que ser bem claro para fazer com que pessoas que talvez nunca tenham refletido sobre por que a cor da tua pele pode ser um privilégio, ela é um privilégio, né? E quando eu tô falando esse tipo de coisa, totalmente longe de querer utilizar isso, tipo assim, como vanglória. Não tem nada a ver, entendeu? É simplesmente que conforme eu fui envelhecendo, conforme eu fui, né, ouvindo histórias, tendo acesso a informações, a relatos, a perspectivas, a dados, a várias coisas, eu comecei a constatar um fato que várias pessoas concordam ser um fato, né? Que existe o famoso privilégio branco. E o que esse privilégio branco quer dizer? Primeiro eu vou sintetizar ele com a frase que eu acho que ela é a mais simples para pessoas que talvez não consigam entender essa moral. Porque ele vai dizer assim, cara, como assim? Por que eu ser branco é um privilégio, entendeu? A frase que para mim, que me ajudou a entender esse conceito bastante, e eu acho que é útil para explicar para outras pessoas de pele branca que talvez nunca tenham entendido o que esse discurso do privilégio branco tá querendo dizer, eu vou explicar então. É uma frase que diz o seguinte: privilégio branco não quer dizer que a sua vida não foi difícil.
privilégio branco quer dizer que uma das coisas que dificultou a sua vida não foi a cor da tua pele. Entendem? Então, tipo assim, todas as pessoas brancas que estão me ouvindo aqui, que nunca tinham refletido, que nunca pensaram sobre essa história, ou se quando ouviram não conseguiram compreender a mensagem, ficava tipo assim, cara, eu não acho que eu sou privilegiado, sabe, por ser branco. Então, entendo, essa é a questão do privilégio branco, né? E até para outras pessoas também. Já vi também, por exemplo, já vi pessoas que não são brancas, que eles assumem, quando eles pensam nesse conceito de privilégio branco, eles assumem que a vida das pessoas brancas são fáceis, entendeu? E isso realmente não é verdade, né? Qualquer pessoa branca no Brasil, e quando eu digo qualquer pessoa branca, eu tô falando qualquer pessoa branca mesmo, entendeu? Todo mundo aqui que tá me vendo já falou com um monte de pessoa branca que passou por várias dificuldades, com uma vida fodida do caralho, e tu entende que isso daí, no Brasil, assim, a gente tem a vida difícil para todo mundo, com certeza. Mas o ponto é que nenhum dos teus problemas que tu pode ter encarado na tua vida vai ser gerado pela tua pele. Claro que pode ter, sim, exceções, claro que pode ter, sim, momentos marcantes na vida de uma pessoa que ele possa, assim, ter se fudido por causa da cor da pele dele branca, sabe? Momentos específicos, sabe? Coisas, assim, pontuais que eu não vou estar elaborando aqui, porque não tem um exemplo prático meu e também não vou estar criando cenários hipotéticos para justificar essa narrativa. Mas de modo geral, é um bagulho que eu já entendo para mim, entendeu? Eu tive vários problemas, sabe? Alguns que eu já expus aqui, outros que eu ainda não tô a fim de expor, coisas que eu acho que eu não sei como que eu posso externalizar isso de uma forma que eu me sinta, sabe, de boas para compartilhar com o mundo, digamos assim, sabe? Enfim, eu passei por um monte de dificuldade, por um monte de problema, por um monte de situações da minha vida que me deixaram mal, que me deixaram depressivo, me causaram desespero. Todas essas coisas que eu passei, entendeu? Todas essas coisas que eu passei, qualquer ser humano nesse mundo poderia ter enfrentado de acordo com a vida dele em questão assim de pensamentos, de posicionamento, sabe? Todas as angústias, todo o sofrimento, todas as situações que eu passei, e que não foram uma, duas ou três, foram várias, né? E como qualquer ser humano que viveu, perseverou e existiu aqui no nosso Brasil, pelo menos, né? Só que isso daí, nenhuma dessas coisas daí, eu acredito que tem a ver com a cor da minha pele, sabe? Nada dos meus problemas, pelo menos, foram gerados por causa da cor da minha pele. Eu acho que todos os problemas que eu lidei são problemas que qualquer ser humano poderia ter lidado independentemente da cor de pele. Tem outras condições, tipo assim, eu passei por muitos problemas que pessoas pobres passaram, entendeu? Vários dos problemas que eu passei, várias das frustrações que eu passei, se eu tivesse o privilégio do dinheiro, eu não teria que ter lidado, né? Isso aqui 100% das pessoas que estão me ouvindo vão entender. Tenho certeza absoluta que todo mundo que vai me ouvir vai poder pensar na vida dele de vários momentos, de vários perrengues, de várias frustrações, de várias coisas assim terríveis que aconteceram com a gente, porque tu não tinha uma grana para resolver uma situação importantíssima, né, que poderia significar muito para ti ou para outra pessoa que tu ama, sabe? Então, né, quem não tem esse privilégio da grana sabe muito bem como isso nos atinge, né? Mas para não misturar um privilégio com outro, né? Essa é a questão do privilégio branco, entendeu? Que eu acredito que eu tenha e que eu não posso fazer nada para mudar ele em questão assim. Não sou eu que me dou esse privilégio, sabe? Esse privilégio me é concedido, né, pela estrutura do Estado brasileiro, né? A estrutura do Estado brasileiro que na sua forma de funcionar, né, decide que certas pessoas vão ser mais perseguidas, vão ser mais taxadas, vão ser mais criminalizadas, sabe? Então, para mim, esse daí é um tipo de exemplo que eu posso dar para as pessoas, entendeu? Que são brancas e nunca tinham enxergado a cor de pele dele como privilégio, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Pensa em todos os perrengues que tu tem e tu pensa, será que se eu fosse negro eu teria passado por isso? E provavelmente sim, entendeu? A maioria das coisas tu vai dizer sim. Uma pessoa negra, na minha situação, teria passado pela mesma coisa. Só que, né, o contrário não acontece para várias coisas. Infelizmente, a gente sabe que tem vários problemas, não só constrangimentos, mas perigos, né? Crimes que uma pessoa negra pode sofrer, pode ser alvo, pode ser violentada, né? Por causa da cor de pele dela, que uma pessoa branca não estaria correndo, ou pelo menos estaria correndo em grau muito menor, em escala muito menor. Por quê? Porque a gente vê isso em questão estatística, né? A gente vê isso em questão estatística, a gente vê que, infelizmente, na prática é assim que se perpetua no nosso país, entendem? Então, essa é a minha opinião a respeito do privilégio branco, sabe? Que eu acredito que em 2021, no Brasil,
ter a pele branca ainda é um privilégio, sabe? Se algum dia isso vai mudar, se algum dia esse status quo será quebrado, eu não sei, eu torço para que sim, né? Não sei se eu vou viver tanto tempo para ver isso daí e tal, mas é isso aí, entendeu? Em momento nenhum eu acho que a minha vida não teve dificuldade, não teve problema. Em momento nenhum eu acho que eu não tive que me esforçar e tenho que me esforçar diariamente, porque independentemente da cor da tua pele, cara, se tu não te esforçar, tu sucumbe, eu tenho certeza absoluta, sabe? No Brasil que eu me criei e ainda faço parte, tenho certeza que, independentemente da tua cor de pele, do teu gênero, da tua orientação sexual, se tu não se esforçar, no Brasil tu vai cair, sabe? Essa é a minha opinião, né? Mas ainda assim, eu não desconsidero meu privilégio, sabe? Não desconsidero meu privilégio branco. Eu realmente acho que não é a cor da minha pele que dificulta a minha jornada em nenhum momento, sabe? Acho que as dificuldades que eu enfrento são indiferentemente para qualquer pessoa que tivesse que lidar com elas, desde que ela tivesse, né, a minha visão, meu posicionamento, os meus, enfim, as coisas, as angústias, né? O que incomoda um, incomoda o outro é muito subjetivo, né? Eu sei que várias coisas que me fizeram sofrer, ou perder saúde, ou perder sanidade mental, para outras pessoas seriam insignificantes, né? E vice-versa. Várias questões que atormentam muito outro ser humano, para mim pode ser algo que eu não me abateria, né? Mas, e daí outro privilégio que eu citei, por ser outro que é muito mencionado, né? E eu também sou, faço parte do grupo privilegiado, sabe? É o privilégio masculino, sabe? O que seria privilégio masculino? Né? Mais uma vez, agora vou ter que estar navegando naquelas águas do quê? Né? Do feminismo, que é um assunto que eu não estou... Nada que eu estou falando aqui tem a ver com feminismo, tipo assim, eu vou ter que fazer esse disclaimer justamente porque, né, não é a pauta que eu quero que as pessoas pensem quando eu estou falando nesse tipo de assunto, sabe? Não tem nada a ver com feminismo. Pense mais realmente, se vocês quiserem pensar naquela questão da masculinidade tóxica, que eu também já falei a respeito aqui, mas eu não sei qual programa que eu entrei nesses assuntos, sabe? Aí vocês vão ter que ver. Já tá muito longo já essa série de programa, eu não me lembro mais nada, gente, tá bom? Né? Então, né, mas falando do privilégio masculino, seria a teoria de que nesse momento, em 2021, ser um homem no Brasil ainda é um privilégio, né? E a minha opinião é que sim, eu concordo que ser um homem no Brasil é um privilégio. O que isso não quer dizer que não venha com seus preços, entendeu? Que eu vou ter que mencionar eles aqui também, né? Mas quando eu digo assim, privilégio, sabe? Aí tem a ver com uma organização social que, para a pessoa concordar ou não comigo, ela vai ter que refletir bastante, ela vai ter que estudar, ela vai ter que ponderar, ela vai ter que ver, tipo assim, cara, como é que o Brasil funcionou de 2021 para trás. A pessoa vai ter que fazer uma ampla pesquisa sobre todas essas questões históricas e vai ter que refletir e vai ter que pensar em qual dos dois gêneros está acima do poder em questão assim estatística mesmo, sabe? Vai ter que ver quantos homens ocupam cargos, quantos homens ocupam certas posições, então tu vai ter que fazer uma análise aprofundada sobre essas questões e daí tu vai ter que concluir se é assim ou se é que se não é assim, entendeu? E na minha opinião é assim, entendeu? Existe sim esse privilégio masculino e só que esse daqui eu acho que é ainda mais difícil de estar explicando sem ter que virar um baita de um ensaio, sabe? Porque basicamente em vários pontos da sociedade dá pra gente discutir o que seria privilégio masculino ou não, sabe? E teria que elaborar a respeito de cada questão. Mas basicamente, assim, é tipo assim, coisas assim que. Tem dois pontos, por exemplo, assim, ó, a questão, de um modo geral, a mulher se sente mais insegura do que o homem, né? Por questões assim. Culturais, físicas, genéticas, né? Geralmente uma mulher no Brasil vai te dizer que ela se sente menos segura para circular para um lado e para o outro, que ela não quer andar sozinha, entendeu? Porque né, ela não se sente segura, né, por várias questões que daí não entra só na cultura, entra bem no governo, são assuntos complexos, eu entendo muito bem isso, né? Porém, ao mesmo tempo que existe isso, e eu não desconsidero, entendeu? Se uma mulher disser para mim, nossa, eu não me sinto confortável para andar à noite no meu bairro, eu não vou achar estranho, eu não vou olhar para ela e dizer, ah, não, que exagero. Eu vou achar, tipo, isso aí, se cuida, tá certo, né? Porém, da mesma forma que acontece isso, eu também sei que quem mais morre no Brasil em crimes violentos são outros homens, sabe? Eu tenho noção de que, tipo, crimes violentos ainda são majoritariamente regidos. Quem tem mais chance de morrer no Brasil ainda é um homem do que uma mulher, sabe? Então, por isso que eu entendo que essa parte de privilégio masculino é um pouco mais, assim,
complicada, sabe? Um cara que ele tem uma mente que ele pensa assim que não, que tá tudo igual, os direitos já estão da mesma forma, sabe? Já tá no mundo igualitário, entendeu? Meio que eu não vou, eu sendo homem também e analisando toda essa questão e várias vezes ouvindo argumentos que tentam fazer de conta, que, tipo assim, que todo homem ele vai ter uma vida perfeita, sabe? Uma vida boa. Tipo, eu já falei sobre o fato de que eu sou branco, né? Sobre o fato de que eu sou homem. Então, eu sendo um homem branco, entendeu? Eu já fui colocado dentro de várias generalizações, já várias explicações, várias vezes que alguém tá conversando comigo, a pessoa dá pra ver que ela começa a assumir que eu tive uma vida que eu fico assim, mano, que vida que tu acha que eu tive? Sabe? Talvez essa pessoa realmente ela, sabe, não tenha feito muitos exercícios de empatia ainda na vida dela, entendeu? Então, quando vê assim, sabe, eu vou ter que ser um pouco específico, é tipo assim, uma guria, sabe, que ela tem uma classe média, não precisa ser classe média, né, mas ela é uma guria bonita, sabe? Vai ter que entrar também no privilégio estético. Teve um programa que eu fiz só sobre isso, praticamente, né? Sobre beleza e atração e privilégio estético, sabe? Mas é uma guria branca, bonita, entendeu? Que ela viveu uma vida X. E daí ela descobre essas outras questões, sabe? Ela descobre sobre o privilégio branco, ela descobre sobre o privilégio masculino, e daí ela se depara comigo e ela vê que eu sou branco, e ela vê que eu sou um homem, e nas afirmações e nas simplificações que ela fala sobre o que é ser um homem, simplesmente não tá incluído nada do que eu vivi, sabe? Tipo assim, ela deve estar achando que eu tive uma vida, sabe, de um homem padrão, médio, branco, sabe? Tipo, cara, eu também sou homem, eu também sou branco, mas infelizmente, quer dizer, infelizmente ou não, é normal, entendeu? Eu passei por várias coisas que talvez nem todo homem branco tenha sido obrigado a passar, entendeu? Isso daí tem várias a ver com, sei lá, com o teu jeito de ser, entendeu? Nem todo homem teve que ouvir as mesmas ofensas, sabe? Nem todo homem tem o mesmo jeito. Tem homens que vão passar aqui nessa vida muito mais aprovados por todo mundo, sabe? Eles vão ser mais, sei lá, o padrão, digamos assim, sabe? Outros homens não, sabe? Eles são brancos, eles são homens, mas ainda assim eles vão ter, né, uma, vão carregar uma série de críticas, uma série de ofensas que muitas vezes tem a ver com os trejeitos, com as opiniões, com os gostos, enfim. É só essa questão que de vez em quando tem muita gente que uma pessoa branca, né, que pela primeira vez na vida ela tá pensando sobre o privilégio branco e dela tá assumindo que só porque ela, sabe, é uma pessoa que ela sempre teve um destaque muito bom, sabe? Ou até um cara bonito, branco também, ele vem com esses papos também, sabe? Tipo assim, só porque a primeira vez, esse cara viveu uma vida que foi mais fácil, talvez, do que a minha. Ele viveu uma vida que para ele sempre foi tranquila, e daí quando ele me encontra, ele pensa que a gente viveu a mesma coisa, que a gente passou pela mesma coisa, sabe? A gente enfrentou os mesmos desafios, porque ele tá, enfim, ele tá enxergando só por um lado essa questão, sabe? Então, mas o ponto é que eu realmente acredito sim que ainda é um privilégio masculino, sabe? Eu ainda acredito que vão ter mais situações que eu ser um homem vai ser algo útil de alguma forma para mim do que se eu fosse uma mulher, né? Porém, todavia, entretanto, contudo, eu não posso falar que é assim o tempo inteiro, em qualquer situação, em qualquer cenário, porque Deus, sei lá, eu estaria sendo desonesto com as minhas crenças, com as minhas convicções, né? Eu posso dizer que acredito que tem vários momentos, em várias situações, em vários cenários, sabe, que uma mulher não vai estar prejudicada com relação a mim, entendeu? Principalmente por todas essas questões culturais, entendeu? Tudo não dá para falar que não hoje em dia em 2021 não exista já pessoas com pensamento pró-feminismo, pró-sororidade, sabe? Assim como pessoas negras, não dá para negar que não tem pessoas já no Brasil querendo fortalecer pessoas negras, querendo fortalecer a comunidade negra. Então não dá para dizer que 100% do cenário que o cara tiver, sabe, andando, ou uma mulher, qualquer lugar que uma mulher tiver, ela vai ser tratada como se, vai ser tratada pior que um homem. De vez em quando não, ela vai estar realmente num espaço que ela já vai estar sendo mais recebida por um grupo pró-mulheres, entendeu? Uma sororidade vai rolar. Então tem todas essas diferenciações, né? Mas ainda assim, esclarecendo tudo isso, entendeu? Eu ainda acho que existem sim privilégios. Sempre vão existir, de certa forma, sabe? Eu acho que os privilégios vão ir mudando, eles vão ser modificados, a gente vai ter que discutir sobre eles, a gente vai ter que apontar eles, e as pessoas que estão na posição de privilegiado vão ter que reconhecer o seu ponto de privilégio e poder fazer algo a respeito, né? Mas
nesse primeiro programa que eu tô tocando nesse assunto, eu acho que eu vou me limitar só a esses dois privilégios, porque realmente, olha, eu acho que tem outras coisas para falar, assim, outros assuntos pertinentes, interessantes, que dá para acrescentar nessa conversa, mas como eu falei, para não ficar um baita de um ensaio que eu tô aqui durante 3 horas tentando explicar todos os privilégios e falhando, né, porque ninguém conseguiria, o ponto é que eu realmente toquei assim nesse assunto, né, e tudo bem que quem me ouviu até aqui tenha se incomodado com algumas coisas que eu falei, entendeu? Se vocês discordam, né? Eu sempre ficaria aberto a ler comentários, mas ninguém comenta nada nunca. Então, né? Mas pensem que nada do que eu falei aqui foi pensando assim, né? É querendo oprimir ninguém, entendeu? Eu não quero oprimir ninguém, mas eu também não vou, tipo assim, não vou silenciar certas coisas que eu sei que eu passei, sabe? Eu sei que eu não posso ser injusto comigo, sabe? Basicamente isso. Eu tive que lidar com várias situações assim de opressão, eu acabei identificando como eu era oprimido por qualquer pessoa, sabe? Eu era oprimido por homens, né? E quando eu digo homens, eu quero dizer garotos, quando eu era criança, e até em outros ambientes, depois que eu me tornei um homem adulto, eu ia trabalhar em empresas, eu ia trabalhar em funções, assim, num supermercado, numa loja de roupa, sabe? Eu sei muito bem que, independentemente de eu ser homem, independentemente de ser branco, eu vou cair sim em mecanismos de opressão se eu me permitir, sabe? Se eu me permitir, porque eu sei, sei lá, é o meu jeito, eu não sou uma pessoa filho da puta, eu não sou uma pessoa pau no cu, sabe? Eu não sou uma pessoa que vai atacar os outros. Então, naturalmente, eu sei que tem outros homens que pensam diferente de mim, tá ligado? Eu vivi nesse ambiente masculino a vida inteira, eu sei como é que um homem se comporta e como é que ele se porta, né? Então eu sei que naturalmente outros homens vão querer me colocar num mecanismo de opressão e com o tempo eu aprendi a revidar, aprendi a ir contra aquilo, né? E me argumentar, e elaborar e tentar fugir daquela função que a pessoa está querendo me atribuir. Só que geralmente isso daí faz com que os relacionamentos deteriorem, né? Eu não tenho saco para ficar mantendo debate sobre esse tipo de coisa tosca assim e tal, muito menos um trabalho, imagina na minha vida privada, né? Mas enfim, esse é o ponto, entendeu? Eu me acostumei com mecanismos de opressão, eu vi pessoas me diminuindo, então, homens diminuindo por causa do meu jeito, por causa da minha forma, por causa não só da minha aparência, da minha forma de me impor, minha forma de posicionar, minha forma de articular. Então, independentemente de eu ser um homem branco, outros homens brancos e negros, entendeu? Me atacavam, me diminuíam, me perseguiam, entendeu? E, enfim, eu sabia o que era esse sentimento. E mesmo eu sendo um homem branco também, eu também era ofendido, perseguido, humilhado pelo gênero feminino também, e várias vezes era por questões estéticas, sabe? Então, quando eu tô vivendo a minha vida e eu começo a... Enfim, eu tô me relacionando com um assunto, com uma conversa, e eu vejo que tem gente que tá falando assim como se... Sei lá, como se o mundo inteiro tivesse abrido as pernas para mim pra onde quer que eu fosse, sabe? Tem gente que realmente começa a falar comigo e pensa que só porque eu sou homem e porque eu sou branco, eu fui bem recebido em todos os espaços que eu entrei, entendeu? Todos os outros homens do mundo me abraçavam e todas as mulheres do mundo me queriam. Eu fico assim, mano, que mundo que vocês vivem? Quem é que convenceu isso de vocês? Vocês acham que todos os homens foram criados iguais? Vocês acham que todos os homens têm um tratamento igual? Você tá pensando no cara, o cara mais privilegiado que tu já encontrou, o jeito que ele vivia, o jeito que ele era tratado, a pompa que ele tinha, e tu tá comparando com um fudido qualquer e tá achando que esses dois caras tiveram o mesmo tratamento, sabe? Isso vale para pessoas de outras cores e outros gêneros também, entendeu? É aquela coisa que eu já falei, tu não vai pegar, vai comparar os dois homens, tipo, o homem negro mais feio de uma sala de aula ou de um trabalho com o homem negro mais bonito, entendeu? Você não vai fazer de conta que esses dois caras serão tratados em todos os espaços unicamente por causa da cor de pele deles, porque tá desconsiderando várias outras coisas que a sociedade leva em consideração. É que nem mulher, entendeu? Duas mulheres, mas que tem... Uma tá no espectro da bela e outra tá no espectro da feia, mano, duas realidades diferentes, sabe? Os artifícios que elas vão ter, as coisas que elas vão poder fazer ou não, como que elas serão tratadas, como que elas serão percebidas. Nossa, é uma coisa gigantesca que fazer de conta que sabe, a pauta colorista é a única coisa que importa na hora de rolar interações humanas é ignorar um monte de outras coisas. É desconsiderar o privilégio estético, é desconsiderar o privilégio financeiro e vários outros privilégios que existem além dos dois que eu me foquei aqui, né? Mas para entrar nesse assunto assim com um pouco menos assim incomodador talvez, sabe, um pouco menos assim que talvez incomode uns outros assim, incomodador que incomoda os outros, tá certo.
né? Eu preferi entrar com os privilégios que eu acredito que eu tenho, né? Porque eu acredito que fazem parte da sociedade, não sou eu que invoquei eles. Eu recebo eles naturalmente, né? Que é o privilégio branco e é o privilégio estético, né? Mas nenhuma dessas. Estético não. Imagina que sonho. Não, privilégio branco e privilégio masculino, entendeu? Mas que nem eu falei, privilégio masculino eu acho que realmente é muito mais complexo, sabe? Eu acho que né? Simplesmente eu vejo que tem um pessoal que eles não entendem que, né, é muito amplo as coisas que podem escolher pra te julgar, pra te perseguir, pra te maltratar, pra te desqualificar, sabe? Tem várias coisas que eu nunca imaginei que poderia ser motivo de humilhação e se tornaram, né? É curioso, a sociedade é curiosa, as pessoas são curiosas. É engraçado o tipo de coisa que os seres humanos podem utilizar como motivo de tentar te atacar, te fazer com que tu sinta vergonha, te tentar te vexaminar por causa de algo que honestamente não é defeito, né? Mas, enfim, eu já falei sobre isso, agora acho que qualquer outra coisa que eu ficar falando, ou eu vou ter que abrir uma caixa nova, né, e simplesmente entrar num assunto referente a isso mais novo, e vai dar muito mais pano pra manga, ou simplesmente vou ficar me repetindo e tal. Mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com privilégio, né? Pessoas brancas que nunca tinham refletido sobre o seu privilégio branco, saibam que vocês são privilegiados, né? Vamos lutar para que nós não sejamos, vamos lutar para que, né, que outras pessoas sejam tratadas da mesma forma que nós somos, né? E se a gente tem que ser tratado melhor, a gente seja tratado melhor também, né? E o privilégio masculino também que existe por uma questão assim cultural em alguns pontos, entendeu? Para conseguir se em vários espaços, vários ambientes, tu vai ser muito mais fácil tu conseguir a tua aprovação por ser homem, sabe? O respeito, sabe? É, esse assunto daí é tipo. Não tem por que falar isso. Já falei isso daí em outras ocasiões e quando eu voltar a falar de algo parecido com isso, eu conto essa história, mas eu não vou mencionar ela aqui de novo. Ninguém entendeu porra nenhuma, né? Mas é isso aí, né? Segunda-feira daí eu vou trazer um programa que vai ter música no começo, já saibam disso, estejam preparados, né? Mas é isso aí. Segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.